Então, vamos aproveitar esse clima de Halloween para falar de um tema que assusta todo mundo. Não, eu não estou falando de bruxas, fantasmas, vampiros e nem cabeça de abóbora iluminadas. Eu estou falando de outro monstro. É a temida inflação. Essa sim põe medo de verdade, não é mesmo? Se você quer saber o que causa a inflação, como que são calculados os índices e, principalmente, como se proteger de verdade desse monstro que é capaz de destruir o poder de compra do nosso dinheiro, então vem comigo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo e você está no canal Fazenda de Renda. Antes de entrar no assunto do vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver mais vídeos aqui no canal, deixa o like, se inscreva. Fazendo isso, você está nos ajudando a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar a entender a inflação, é importante entender que os preços se ajustam conforme a demanda e a oferta de produtos e serviços. Vamos imaginar que as prateleiras do mercado estão cheias de arroz, atendendo à demanda da população. Em determinado momento, por algum motivo, o consumo de arroz aumenta e começa a ficar mais escasso nas prateleiras. O que acontece com o preço? Ele vai subir. Sempre que a procura por um produto ou serviço for maior do que a oferta, esse é o caminho natural. Quando esse aumento acontece de forma generalizada em vários produtos consumidos pela população em geral, aí sim nós estamos falando da inflação. A inflação pode ocorrer em várias situações. Por exemplo, em períodos de prosperidade do país. Quando as pessoas estão com dinheiro na mão, o consumo aumenta, mas as empresas podem levar um tempo para ajustar a produção. Se faltar mercadoria na praça, o preço vai subir. O preço também sobe quando algum evento externo prejudica o fornecimento de algum produto. Por exemplo, se uma seca destrói uma lavoura, os alimentos vão encarecer. Se aumenta a exportação de carnes para outros países, por exemplo, os frigoríficos brasileiros vão deixar de vender no mercado nacional, ocasionando menor oferta e preços mais altos. Recentemente, nós vimos os preços dos carros explodirem, pois com a falta de componentes para fabricação, aliado ao aumento da demanda por carros por conta da crise sanitária, foi formada a tempestade perfeita, causando menos oferta e mais demanda. Quer ver outras coisas que podem causar inflação? Uma disparada na taxa de câmbio, pois boa parte dos produtos que consumimos são importados ou são cotados em dólar. O aumento dos gastos públicos, assim como a impressão de mais dinheiro, também podem dar origem a um processo inflacionário, pois isso aumenta a quantidade de dinheiro em circulação e, consequentemente, aumenta o consumo da população. Acho que deu para entender bem o que é a inflação, certo? Mas como que se mede essa tal inflação? Existem vários índices que medem a inflação. Os índices funcionam todos praticamente do mesmo jeito. Primeiro, são definidos quais os produtos e serviços que serão monitorados. Essa definição depende diretamente dos objetivos de cada índice. Se o objetivo for medir a inflação para o público de baixa renda, a cesta de produtos precisa refletir os hábitos de consumo mais comuns dessa parcela da população, como, por exemplo, a cesta básica. Vão ser produtos totalmente diferentes dos que vão compor, por exemplo, o índice de inflação da construção civil. Cada produto tem um peso diferente no índice, dependendo, claro, da relevância que ele tem no hábito de consumo. Os gastos com alimentação normalmente são maiores do que os gastos com vestuário, por exemplo. Então, os preços do supermercado costumam ter um peso maior no índice de inflação do que os preços dos shoppings. Depois que as cestas são definidas, os institutos coletam os preços de cada produto mensalmente. Os dados são reunidos, ponderados e comparados com os mesmos dados dos meses anteriores. Dessa forma, saberemos se tivemos inflação ou deflação no período analisado. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços: o IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o INPC. O propósito de ambos é o mesmo: medir a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população em geral. O IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. O INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Esses grupos são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, medicamentos, transportes e por aí vai. A cesta de produtos é definida a partir de uma extensa pesquisa realizada de tempos em tempos pelo IBGE, a POF,
Pesquisa de Orçamentos Familiares, que identifica tudo que a população mais consome, como alimentação, transporte, material escolar, saúde, educação e até eletrônicos. É válido ressaltar que a cesta é uma média. Nós temos que concordar que uma família que ganha 40 salários mínimos tem um padrão de consumo muito diferente daquela que ganha um salário apenas. Além disso, a cesta pode não ter nada a ver com o que você costuma consumir. Então, a sua inflação pode ser maior ou menor do que a medida pelos índices. Uma família que não tem filhos em idade escolar, por exemplo, sente a inflação de uma forma bem diferente daquela que possui filhos na escola. Então, por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como índice oficial de inflação no Brasil. Então, ela serve como referência para a meta de inflação e para as alterações na taxa de juros, assunto que já abordamos nesse vídeo aqui. E como que o IPCA é calculado? Para calcular o IPCA, o IBGE faz um levantamento mensal em 16 regiões metropolitanas de capitais do país. Cada uma também tem uma representatividade diferente. Por exemplo, São Paulo tem um peso de mais de 30%, enquanto Rio Branco, no Acre, menos de 0,5%. São registrados aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais distintos. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. Desde então, muita coisa interessante aconteceu. Por exemplo, de 1980 a 1994, o ano da implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de mais de 13 trilhões. Isso significa que se um pastel em 1980 custasse R$1, em 1994 você precisaria de mais de 13 trilhões desse mesmo dinheiro para comprar o pastel. A maior variação mensal registrada foi em março de 1990, de 82,39%. A menor foi em julho de 2022, de menos 0,68%. O Brasil nunca teve, no acumulado de um ano, deflação. O índice sempre foi positivo, ou seja, inevitavelmente, nosso dinheiro perde valor ano após ano. Quais outros índices medem a inflação no Brasil? Além do IPCA e do INPC, o IBGE produz outros 4 índices de inflação. O IPCA 15, ele se difere do IPCA apenas pelo período da coleta, que abrange em geral do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência. Funciona como uma prévia do IPCA. O IPCA-E é o acumulado trimestral do IPCA 15. O IPP, ele é voltado para a indústria e mede a variação de preços de venda recebidos pelos produtores de bens e serviços. IPP quer dizer Índice de Preços ao Produtor. E o SINAP é produzido em conjunto com a Caixa Econômica Federal e mede a variação de preço para o setor habitacional e de construção. A sua sigla quer dizer Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Nós temos também o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado. Esse é calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ele é formado por 3 índices diversos que medem os preços por atacado, IPAM, correspondente a 60%, ao consumidor, o IPCM, 30%, e de construção civil, INCC, 10%. O IGPM é muito usado para reajustar, por exemplo, contratos de aluguel, seguros de saúde e reajuste de tarifas públicas. Temos também o IPC-FIP, o Índice de Preços ao Consumidor calculado pela FIP. Ele mede a variação dos preços no município de São Paulo. Ele aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos. E como que tudo isso impacta no nosso bolso? Como o IPCA é o índice oficial de inflação, podemos dizer que se a variação do seu salário de um ano para o outro é menor do que o IPCA, você perdeu o poder de compra, pois os preços subiram mais do que o seu poder aquisitivo. Se a inflação tem a mesma variação do seu salário, o seu poder de compra se mantém. Mas se o seu salário se reajustou acima da inflação nesse período, aí sim o seu poder de compra aumentou. E nos nossos investimentos, como que a inflação afeta? O primeiro conceito importante para entender é a rentabilidade real. Esse é o retorno que você tem com o investimento excluindo a inflação. O poder de compra do seu dinheiro só aumenta se ele estiver aplicado em investimentos com rentabilidade real positiva. Para isso acontecer, a remuneração desses investimentos precisa ser maior do que a inflação. É muito comum, ao estabelecermos as nossas metas de investimento, ignorarmos a inflação, e esse é um erro gravíssimo,
porque, inevitavelmente, o nosso poder de compra vai ser corroído por ela. E isso pode atrasar ou até mesmo inviabilizar todo o nosso planejamento de independência financeira. De uma maneira geral, devido à inflação, precisamos fazer um esforço maior para atingir os nossos objetivos. E o que nós podemos fazer para nos proteger desse monstro? Investir em ativos de renda fixa, que tenham a rentabilidade atrelada à inflação, com um prêmio a mais, é a maneira mais segura de proteger o patrimônio da inflação. Porém, não é de se esperar um retorno real exorbitante nesse tipo de investimento. Investir em bons ativos que se mostram resilientes diante da inflação ao longo do tempo, como as ações de empresas perenes, fundos imobiliários de tijolo, também são excelentes para essa finalidade. Outra forma muito comum é investir em outras economias, dolarizar o patrimônio, protegendo assim o capital do risco Brasil. É claro que você não precisa escolher apenas uma dessas estratégias para se proteger. O ideal é que você monte uma carteira bem balanceada e bem diversificada, com vários ativos de várias classes. E aí, deu para entender o efeito da inflação nas nossas vidas? Se ficou alguma dúvida, me digam aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, investe aqui no like e se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esses. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e cultivem riquezas.